Deixa eu te contar algo de uma forma bem clara, do jeitinho que você nunca escutou. Pois é, quando a gente fala de saúde, principalmente depois dos 60, a gente precisa falar com verdade, mas com muita simplicidade e esperança. Eu gosto sempre de lembrar uma coisa muito importante. Nosso corpo, ele não é descartável. Nosso corpo é o lugar onde a nossa vida acontece. É onde estão as nossas memórias, nossas histórias, nossos filhos, nossos netos, os nossos sonhos. Então, cuidar do corpo não é vaidade, é responsabilidade, é amor pela vida. E muitas pessoas acreditam que perder força nas pernas, sentir dificuldade para levantar da cadeira ou cansar mais rápido é apenas a coisa da idade, isso é normal. Mas a maioria das vezes não é a idade não, é a sua nutrição. E isso muda tudo. Então essa dor aí nas pernas que você está vivendo, presta atenção que você vai ver. Porque quando a gente acredita que é apenas idade, você aceita, você absorve, tá tudo bem. Mas quando você entender que pode sim melhorar, aí você vai começar a mudar a sua vida. Depois dos 60, o corpo passa por um processo chamado de sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular. E quando o músculo diminui, acontece um efeito dominó, tá bom? Hoje eu quero falar para você sobre o que acontece nesse efeito dominó. Agora, se você é novo por aqui, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no sininho aqui embaixo, já clica no like, se você já gostou do que eu já falei, aproveita e já compartilha com as pessoas que você sabe que essa informação vai fazer muita diferença. Gratidão por você estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou Denise Porfírio, sou enfermeira, sou morfologista, mentora de mulheres, de família, escritora do livro Poder da Escolha e Muito Além da Fome, onde eu mostro que sim, você pode mudar a sua história. E se você chegou, já está acima dos 60 anos, sua vida começou agora. Então fica comigo até o final e presta atenção nas coisinhas já pequenininhas que você pode fazer para mudar a sua história. Então, para falar sobre esse efeito dominó, primeira coisa, com essa sarcopenia vai o quê? Diminuir a força. Depois vai diminuir o seu equilíbrio. E então aumentar o risco de quedas. E quando isso acontece, muitas vezes começa um ciclo difícil na tua vida. A pessoa cai, se machuca, fica com medo de se movimentar, se movimenta menos e os músculos enfraquecem ainda mais. E aos poucos a independência começa a diminuir. Mas aí vem a boa notícia, tá? Eu gosto muito de falar assim de boas notícias. O músculo escuta o que você faz com o seu corpo. Ele responde ao movimento, ele é seu amigo. E ele responde também o quê? A nutrição. Quando você nutre o corpo da forma correta, o corpo vai reagir, tá? Ele vai se reconstruir, ele vai se fortalecer, ele se recupera. E alguns grãos simples que muitas vezes já estão na nossa cozinha podem ajudar muito nesse processo. Então você precisa só aprender a escolhê-los. Coisas simples, nada caro, nada complicado. Coisas que talvez a sua avó já comia. E hoje a ciência confirma o valor delas. Então eu quero te mostrar agora 5 grãos aliados na sua recuperação muscular. E talvez alguns deles já estejam aí na sua casa. E aqueles que não estão, eu quero que você já conta aqui pra mim. Denise, eu nunca experimentei. Ou então, Denise, eu nunca comi, mas vou comprar agora. Conta pra mim aqui quais aqueles que não faltam, tá? Tirando, claro, qual que é aquele que não falta? Qual que é o grão que não falta na cozinha de nenhum de nós brasileiros? Então vamos lá. Vamos então para o número 1, que é o combustível para a reconstrução muscular. A lentilha é um dos alimentos vegetais mais completos para quem quer recuperar sua força. Ela fornece proteína vegetal, que é o ferro que melhora a energia e a oxigenação, o magnésio, importante para a sua contração muscular. E quando o corpo recebe proteína suficiente, ele consegue reconstruir fibras musculares. Isso é muito importante, tá? Depois dos 60, porque o corpo precisa de mais estímulo para manter o músculo. Uma dica simples que eu quero dar para vocês: lentilha no almoço ou lentilha no jantar. Não precisa ser todos os dias, mas quando vira hábito, o corpo começa a responder. E existe uma combinação muito interessante. Talvez você tenha ouvido falar lentilha com arroz preto. Pensa, quando você combina esses dois, a proteína fica ainda mais completa. Arroz preto ou arroz integral.
Ou seja, um prato simples pode se tornar um prato extremamente nutritivo. Número 2, vamos ver qual cozinha, qual casa de brasileiro falta. Antes de eu falar o número 2, qual que é? Conta aqui pra mim. Qual que tá aí na pulguinha atrás da orelha? É esse mesmo, o nosso feijão, a nossa força de energia todos os dias. Um clássico na mesa dos brasileiros. Ele continua sendo, tá, um dos alimentos mais fundamentais para uma saúde, pois ele contém proteína vegetal, ferro, magnésio, potássio. Esses nutrientes, eles te ajudam a reduzir a sensação de cansaço, manter a sua força muscular, melhorar a disposição. E sabe o que é interessante? Muitas vezes as pessoas acham que precisam de alimentos caros demais, ou importados, aí não consigo seguir porque é tudo muito caro. Olha aqui, muitas vezes a solução está num prato tradicional. O arroz preto com arroz integral, um feijão, legumes, isso é nutrição de verdade. Para muitos idosos, o feijão diário é um grande aliado para preservar os músculos. Lembram-se, tá, de colocar a proteína. Então, se você coloca o arroz preto, feijão, lembra que tem a proteína. Aí seu corpo, seu prato vai ficar ali, ó, os 20% ácidos, os 80% alcalinos, você tem que dar uma aumentada no alcalino. Então, eu sempre digo para vocês, quando vocês vão comer o feijão, deixa o arroz preto de lado, o arroz integral, foca no feijão e coloca, completa aí com a proteína. Sempre, tá? Proteína, gordura e açúcar, lembra disso. Isso sim é nutrição de verdade. E completa o prato com os legumes. Para muitos idosos, o feijão diário é um grande aliado para preservar os músculos. Bom, número 3. O que será? Grão de bico. Energia de longa duração. O grão de bico é uma excelente fonte de quê? Proteína. Então você que quer ser aí, ó, vegano, proteína vegetal, ferro, zinco, vitaminas do complexo B. Esses nutrientes são fundamentais para a produção de energia. E isso é muito importante, porque existe um ciclo silencioso que acontece com muitas pessoas. Quando a pessoa está sempre cansada, ela se movimenta menos. Quando se movimenta menos, o músculo enfraquece. E quando o músculo enfraquece, a fadiga aumenta ainda mais. O grão de bico ajuda a quebrar esse ciclo. Ele ajuda a reduzir fadiga, a aumentar a energia, a apoiar a sua recuperação muscular. E pode ser usado, tá, em várias formas. Em salada de grão de bico, em sopas, torradinho, acompanhamento, faz uns snacks. Pasta como hummus. Aqui em casa as crianças amam. Você coloca ali, ó, com carrots. Carrots é a nossa cenoura. Opção número 4, aveia. Aquela aveia lavável, que tem uma energia estável para o músculo. A aveia, ela é muito rica em proteína, muito mesmo, tanto quanto, até mais do que os outros grãos. Ela tem um papel muito essencial, tá? Ela fornece o carboidrato de absorção lenta. Isso significa algo muito importante, uma energia constante, sem picos, sem quedas bruscas. Isso ajuda o corpo a ter mais disposição ao longo do dia. E quando a pessoa tem energia, ela se movimenta mais. E movimento mantém o músculo ativo. A aveia também contém magnésio e ajuda muito no funcionamento muscular. Uma forma simples de consumir, tá? Aveia no café da manhã. Com frutas, com iogurte de inhame, com aquele leitinho que você prepara de coco, de amêndoas. Outra coisa, lembra que eu disse no início sobre a aveia lavável? Pois as nossas aveias do mercado tradicional, elas têm muita farinha de trigo. Eles colocam a farinha de trigo para poder dar peso. Então, tenho aqui, ó, no meu Tio Gran, eu mostro muito para vocês a aveia lavável. Então, compra aquela de caroços que você pode lavar. Na hora que você vê a água branquinha saindo na torneira, tá pronta para você cozinhá-la. Número 5. Eu digo que é a minha predileta. Eu misturo ela com a lentilha, eu misturo ela com arroz integral, com arroz preto, eu misturo ela com grão de bico. Ela, pra mim, é minha mimosa. A quinoa, proteína completa. A quinoa é considerada um dos grãos mais completos do mundo. Ela contém todos os aminoácidos essenciais, algo raro em alimentos vegetais. Além disso, ela fornece magnésio, ferro, zinco, vitaminas do complexo B. Por isso, ela ajuda a preservar a massa muscular, aumenta a resistência física, melhora a força. Ela pode ser substituída claramente, longamente por esse arroz aí. Ela entra em salada e quando consumida com regularidade pode ser um excelente aliado para quem quer manter a força depois dos 60. Outra coisa, ela é da lista dos alcalinos. Então você que gosta de quantidade, põe aí a sua quinoa. Quando você vai colocar o 80-20 do prato, excelente opção. E o nosso número 6, semente de chias. São pequenininhas, mas muito poderosas.
A chia é um daqueles alimentos pequenos, mas com um valor nutricional enorme. Ela é riquíssima em proteína vegetal, ômega 3, cálcio, magnésio. Olha isso! Fibras, nutrientes que ajudam o corpo a reduzir inflamações, melhorar a recuperação muscular, fortalecer os ossos e articulações. Isso é muito importante, tá? Depois dos 60. E antes, tá bom? Você aí que tá nos seus 30, 35, começa já a utilizar mesmo, para você passar pelos 60 firme. Porque músculo forte também depende de ossos fortes, de um corpo com menos inflamação. Outra vantagem da chia é que ela ajuda na sua digestão. E quando a digestão funciona bem, o corpo absorve melhor os nutrientes. Uma forma simples de você consumir é uma colher de chia com iogurte de inhame que você prepara. Prepara na vitamina, mistura com frutas, coloca à noite. Antes de você dormir, prepara o coconut milk, que é o leite de coco, prepara o leite o leite de aveia e já coloca para pernoitar. E de manhã você usa pequenas quantidades, vai fazer muita diferença e tá prontinha para você usar. Agora vem o mais importante. Eu sempre gosto de falar muita verdade, tá? Não é um alimento isolado que faz a diferença, é a sua constância. É aquilo que você faz todos os dias. Muitos idosos fazem algo assim, tá? Café da manhã, pão e café. Almoço, pouquíssima proteína. O lanche, quase nada nutritivo. E nem precisa lanchar quando lancha, então... Meu Deus, jantar sempre muito leve, então o corpo entra no estado silencioso, onde começa a retirar a proteína dos próprios músculos. Por isso, a força vai diminuindo aos poucos. O músculo precisa ser alimentado todos os dias. Quando isso acontece, o corpo responde. E as pessoas começam a perceber mudanças claríssimas, como mais forças nas pernas, mais equilíbrio, mais energia, menos riscos de quedas, mais dependência. E a verdade simples, a recuperação muscular não começa com algo complicado, ela começa com pequenas escolhas feitas todos os dias, porque a saúde não é um evento isolado, é um processo. E esse processo começa onde? No prato. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, se você tivesse que escolher qual desses grãos você incluiria na sua alimentação hoje, conta pra mim. Conta aqui que eu quero saber. E se você ainda ficou proletando para entrar nesse canal, já se inscreva, clica aqui no sininho. Te agradeço imensamente. Conta pra mim sobre o que você quer saber, quais são os assuntos que você quer saber. Escreve pra mim aqui nos comentários. Aproveite, olha, eu tenho uns livros aqui que você pode participar lendo leitura de uma pessoa que mudou a sua história, tudo fatos verídicos. Vai ser gratificante saber que você conhece mais a minha história. Eu tenho uma comunidade aqui embaixo, que você pode vir fazer parte dela, onde eu estou enviando todas as semanas conteúdos novos, conteúdos diferentes. Então, cai pra dentro, bora que bora, e lembre-se de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que precisa ouvir. Se você ainda não me conhece no Telegram, vai lá no Telegram também, que lá tem a minha história tudo contado em pedacinhos. Bora que bora, te vejo no próximo vídeo.